Bom, bom dia a todos e todas. Hoje, para essa roda de conversa virtual, esse bate-papo para o meu blog, meu canal do YouTube, eu quero dar continuidade, na verdade, à pesquisa que estou fazendo. Uma pesquisa sobre música africana. E nessa minha pesquisa, nesse meu levantamento, eu fiz as seleções de alguns artistas da música pop africana, e quase são poucos conhecidos, inclusive aqui no Brasil. Eu acredito nisso, nessa tese. Mas eles são muito bem reconhecidos na Europa e Estados Unidos, enfim. E eu já fiz com o primeiro artista, o Remy Nyong'ala. Remy Nyong'ala que é falecido já. Ele nasce no Congo e depois muda para a Tanzânia, até onde ele vive até o seu falecimento, que foi em 2010, segundo algumas fontes que eu pesquisei e que me traz essas informações, que me trouxe essas informações. E o outro artista também é um artista, Remy Nyong'ala. Eu fiz a pesquisa, mas ele não tem, pelo menos no meu trabalho, não tem muita coisa sobre a sua biografia, sobre a sua vida, enfim. Já esse outro, que é o Tomás Mafumo, que é vivo, ele é do Zimbábue, ele é zimbabuense. E Tomás Mafumo tem a sua biografia artística, histórica. Ele tem aí alguns elementos muito ricos na sua trajetória, que além de ser um artista muito bem reverenciado no seu país e fora do seu país, no Zimbábue. Ele tem também aí, ele tem um nome internacional. Ele trabalha, faz show, inclusive na Europa, enfim. E Tomás Mafumo tem uma história, aí nesse trabalho que eu busquei, ele tem um histórico aí na sua biografia muito rica, porque ele nasce no interior do Zimbábue. Naquele período o Zimbábue ainda não estava, não estava, não estava ainda um país independente, pertencendo aí os países africanos, aí da África Oriental, Ocidental. E ele nasce nessa região. Ele pertence aí ao povo Mucânia, que são povos, são aqueles povos tradicionais, em grupos tradicionais da região. Enfim, tem todo um histórico simbológico em cima dessa questão. E Tomás Mafumo, além de ser um artista, músico, muito engajado no seu trabalho, também tem aí um viés político, ativista, um grande ativista político. E ele, o Zimbábue naquele período ainda não era um país independente, era uma colônia, inclusive, de um grupo de aristocratas britânicos, ingleses, que estavam ali se instalaram naquela região enfim, ali. E tinha todo um processo de levante para a independência do país, né? E tem um outro porém, que o Zimbábue naquele período, ali o Zimbábue, aquela região, pertencia aí
Moçambique. Então, aquela região ali, onde hoje é o Zimbábue, ela estava na mão desse grupo de aristocratas ingleses, né, ali fazendo os seus processos de colonização, mas com um grau muito elevado de perversidade em cima dos povos, dos tradicionais, que é característico inclusive dos colonizadores, né? Chegam na região para colonizar e participa atos bárbaros contra os povos tradicionais que já vivem ali. Enfim, e Mungaba é um opositor ferrenho e participa de um movimento, inclusive, para a independência do Zimbábue, junto com isso tem uma figura importante nesse processo que ele faleceu o ano passado, que inclusive era militar, e ele participa, inclusive o cabeça, ele organiza todo o movimento para a independência do Zimbábue, né, dessa região que naquele período chamava Rodésia, depois passou a ser Rodésia do Sul, e por fim, após o processo de independência, passou a ser oficialmente conhecido mundialmente como o Zimbábue. E Tomás Maffumo participa desse processo junto com Robert Mugabe, né, que era uma liderança, um militar, e todo um levante, toda a organização, faz todo um processo. E o Maffumo junto ali com o processo, através da música, mas também um processo de ativismo político. E até que se consegue, enfim, fazer o processo de independência, e o que o Tomás Maffumo talvez não esperasse é que Mugabe passa a ser o homem, o dirigente do país, porque tem todo um histórico de levante, um dirigente, dirigiu inclusive o processo de independência, e Mugabe passa a ser aí usar aí da sua força, do seu prestígio político, um cara mão de ferro, um ditador, aí, um conservador, né, extrema, enfim. E o Maffumo vai e rompe com Mugabe. E aí há um processo, aí uma divergência, inclusive, porque o Maffumo passa a ser um opositor ferrenho de Robert Mugabe, e, enfim, e aí há uma briga entre eles, uma briga política ideológica, né? E 2000, e aí esses documentos essas informações, me traz essas informações de que o Maffumo em 2005, vai morar nos Estados Unidos, porque, enfim, não há muito elementos sobre, especificamente falando sobre mais detalhes sobre essa questão. E ele fica nos Estados Unidos fazendo o seu trabalho, como ele sabe fazer muito bem, e em 2018 ele retorna ao Zimbábue, inclusive porque há um processo de abertura, né? o Mugabe já não é mais o homem de mão de ferro do Zimbábue. Já houve todo um processo de levante, inclusive, contra ele, por outros grupos, né? E ele perde força, e aí o Tomás Maffumo volta aí ao Zimbábue, né? Começa a fazer temporada de show no seu país, e fora do Zimbábue, na Europa. E o que é interessante, isso é bem característico deles, dos artistas africanos que nasceram e se criaram nessas regiões, que eles têm uma relação
muito forte com as tradições, com suas regiões, com seus povos, e eles vão, e o Mafumo tem aí, é, além de ser um músico, um artista muito bem requisitado, muito bem respeitado, ele trabalha com a questão na música, no seu trabalho musical, ele coloca os elementos sonoros, de percussão, que é a mimbira. E por isso que me chamou bastante, me gerou curiosidade, porque após ele passar a ganhar, ser famoso, ganhar nome internacional, ele utiliza a mimbira como arranjo muito rico no seu trabalho, na sua música. Em qualquer show que ele vai fazer, seja onde for, tá sempre ali a mimbira como parte fundamental, sonoro, percussiva, dentro dos seus dialetos, a mimbira. Então isso tem uma riqueza muito grande, isso é muito rico, isso é muito elementos de riqueza, traz um elemento de riqueza e essa questão de preservar a tradição, seus costumes, enfim, ou seja, essa relação eles não conseguem romper com isso. Isso tem uma importância, isso tem tem uma sabedoria muito bacana. E aí, recentemente eu descobri um vídeo aí de Mafumo, onde ele está fazendo uma coletiva de imprensa para um grupo de estudantes numa escola. E aqueles grupos de jovens muito bem articulado, apesar de estar falando a sua linguagem, os seus dialetos, e utilizando o inglês, mas se observa assim na fisionomia aquela 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 questão assim de interesse, inclusive, para ter ter informações, falar, porque ali estavam falando, inclusive, do processo, da questão da música do Mafumo, do seu processo artístico, da sua música, da sua filosofia e também da sua política, da sua filosofia de ativista política, que inclusive ajuda no processo de independência daquela região do país, apesar de ser um país aí considerado como subdesenvolvido, onde ainda há muita, enfim, há muita miséria, né, social para aquela gente, mas isso e aí Tomás Mafumo para aqueles alunos e tem um histórico de riqueza muito bacana para o seu país e as gerações, inclusive, e isso me gerou bastante, me empolgou, isso me deixou bastante empolgado, porque você vê uma juventude jovens de um país que vive em estado absoluto de miséria, mas você vê o interesse dessa juventude em ter essas informações, em ter uma figura como o Mafumo, trazer para a escola, para a escola, para a sua sala de aula. Não foi bem dentro da sala de aula, mas foi na frente, dentro da escola, no pátio da escola, na entrada, no portão. Então isso tem uma riqueza bacana, enorme para essa juventude, que tem um saber, né? E que quer mudar isso. Isso é bacana, porque você tem uma juventude com outro pensamento de riqueza, aonde eles procuram trabalhar para o desenvolvimento do seu país. Isso é bacana. Isso serve, inclusive, de estímulo para
pra outra gente, para outros países, para outros povos, inclusive a gente, nós do Brasil, deveríamos, inclusive, trabalhar com isso. E infelizmente não há uma proposta pedagógica, infelizmente, que traz isso isso é muito bacana, isso é muito rico, porque você, além de você politizar essa juventude, você educa musicalmente essa juventude e dê uma referência musical no seu histórico, na sua formação. Então é isso, galera, um abraço e até breve.